Valeu, torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque olha só, o Tricolor divulgou uma lista de relacionados para o confronto de amanhã contra o Atlético Luquenho lá no Paraguai. Inclusive o Grêmio está em deslocamento neste momento. No momento que eu gravo o vídeo, né? O Tricolor chega por lá agora no final desta tarde e amanhã enfrenta o clube lá em Asunción. O grande ponto dessa história toda, gurizada, algumas surpresas na lista de relacionados que tá aparecendo na tua tela já. Olha só, o Rodrigo Eli, tá fora, como vocês estão vendo por ali, porque o Rodrigo Eli, ele acabou sendo punido no ano passado. Ele pegou 2 partidas de suspensão por conta daquele lance com o Ganso no jogo contra o Fluminense, ainda pela Libertadores. Lembra num bate, uma porradaria que aconteceu na área ali? Foi até num escanteio, se eu não me engano. E o Ganso, era até para ter levado o cartão também, pega o Rodrigo Eli pelo pescoço. O Rodrigo Eli ele consegue se desvencilhar do Ganso e ele dá uma volta e faz um movimento com o braço na barriga do Ganso. E o Ganso se deita no chão e aí vai pro VAR, o juiz, e entende aquilo ali como uma agressão, como um soco, só que tudo começou com o Ganso pegando o Rodrigo Eli pelo pescoço. Mas enfim, ele foi julgado, pegou 2 jogos de suspensão, um ele cumpriu automaticamente, porque ele tinha sido expulso naquela partida por conta desse lance, e um jogo ficou a ver, que ele vai ter que cumprir agora nesse jogo contra o Luquenho, por ser uma competição que é organizada pela Conmebol também. Então o Rodrigo Eli seria uma alternativa pro Quinteiros, fica de fora. Cuéllar, um jogador que não tem explicação, né? O Cuéllar, mais uma vez, ele fica de fora de um jogo importante. Na semana passada, ele estava preparado para jogar contra o Atlético Mineiro, acabou sentindo dores musculares. O Quinteiros, na entrevista coletiva após o confronto contra o Galo, disse que o Cuéllar até queria jogar, até estava pronto para atuar, mesmo com dores. Só que a decisão foi de preservar o atleta para o confronto contra o Luquenho. Só que ele não aparece na lista de relacionados. Então o Cuéllar também está fora, a princípio, por conta da sua condição física, por conta das dores musculares. Luan Cândido, outro jogador, chegou aqui fora de ritmo, estava jogando lá no Bragantino, chegou aqui acima do peso, muito tempo sem jogar, não conseguiu entrar no ritmo, mudou a hierarquia da lateral esquerda. Vocês notaram que mudou a hierarquia? Porque agora tá o Lucas Esteves e o Vieri tá entrando. O Luan Cândido tá lá no finalzão da fila. Nem relacionado tá sendo. Então, assim, bem complicado, né? Bem complicado. O cara que chegou aqui e era pra até pra brigar, disputar a titularidade com o Lucas Esteves, e o cara nem relacionado tá sendo pros jogos. E o Kahneman, claro que fica de fora também por conta da lesão, tá se recuperando já. O Kahneman tá fazendo treinamento já, nem tá se recuperando mais, o Kahneman já tá recuperado, né? Mas ele ainda precisa pegar o seu ritmo, já tá treinando com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho e tudo mais. Logo, logo o Kahneman vira um jogador reforço aí pro Quinteiros. A lista do Grêmio tem os goleiros Grando, Jorge e Thiago Volpe, Jorge compondo o elenco. Os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Vieri e Wagner Leonardo, mas lembrando que o Vieri, embora apareça como zagueiro, é uma alternativa para a lateral esquerda. Os laterais Igor Serrote, João Lucas, João Pedro, 3 laterais direito, e o Lucas Esteves, que tem como reserva o Vieri, que aparece como zagueiro. Meio-campistas, Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenilson, Monsalve e Vidiaçante. E os atacantes, Amuso, André Henrique, Aravena, Arezo, vou pular, Christian Oliveira, Pavon e ele. O cara que milagrosamente, em 16 dias, se curou de uma lesão grau 2. Braithwaite. A pronúncia é como vocês quiserem. Mas o cara, quando tá focado, o cara, quando ele tem um objetivo, ele consegue. Tá aqui, Braithwaite. O cara, em 16 dias, ele se curou de uma lesão grau 2. Ele foi para a Europa, ele passou uma semana por lá, fez tratamento com o médico da sua confiança, acho que foi na Alemanha, se eu não me engano, que ele fez esse tratamento mais intenso. Voltou no final de semana, inclusive acompanhou o jogo do Grêmio contra o Atlético, treinou com os colegas e agora já está viajando. Diogo Braithwaite vai ser o titular, voltou... Não, ainda não, calma, debreia.
Ele vai entrar, a ideia é que ele ganhe alguns minutos no jogo de amanhã. Claro, o jogo não sendo tão intenso, não virando um bicho-papão, assim como nós esperamos, né? Pelo amor de Deus. O Grêmio não vai pegar o lanterna do Campeonato Paraguaio e fazer uma batalha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então o Grêmio fazendo ali seus 2-0, 3-0, tranquilão na partida, entra o Bright White até para ele ir ganhando ritmo num jogo mais morno, num jogo mais tranquilo, e aí sim, a partir de sábado contra o Ceará, ele vai ganhando mais minutagens. Mas é impressionante o empenho deste jogador. Bright White estão relacionados, voltando a ficar à disposição do Gustavo Quinteiros. Pô, eu sinto uma pena do Arezzo, cara. Uma pena do Arezzo, mas eu fico feliz pelo Grêmio ter duas alternativas, né? O Arezzo ganhou oportunidade no final de semana, marcou um gol difícil, tá? Um gol de centroavante, mas é um gol difícil, não é fácil. Então ele ganhou a oportunidade, abraçou a oportunidade. Então nós temos uma briga boa. Vendo pelo lado do clube, é uma briga maravilhosa. Temos dois jogadores competentes, dois bons jogadores. Agora, pelo lado do Arezzo, eu fico um pouco triste pelo próprio também, né? Pô, o cara, quando pensou que ia ganhar uma sequência, Bright White tá aí. Mas isso é maravilhoso pro clube. É espetacular pro clube ter um jogador assim, tão focado. Então, né, mostrando para os outros o que é vontade e o que é querer. Então, Bright White merece todos os aplausos. Tá, gurizada? Então tá aí, esse é o time, esse é os relacionados do Grêmio pro confronto de amanhã contra o Atlético Luquenho. Pra gente avançar um pouquinho, quero falar sobre outra situação com vocês que nas últimas horas também ganhou algumas repercussões. Eu diria até repercussões um pouco erradas, mas vamos lá, cada um faz o seu trabalho, né? O Botafogo sondou a situação do Cristaldo. Uma informação que veio lá do Rio de Janeiro. A galera do Fogão Net, portal Fogão Net, foi quem repercutiu essa informação num primeiro momento. O Botafogo veio aqui, perguntou valores, como é que estava a situação, o que ele queria para o futuro, até porque é um jogador que perdeu bastante espaço, um jogador que todo mundo sabe o que está acontecendo com o Cristaldo, nem relacionado ele tá, mas nem entrando durante a partida o Cristaldo está entrando. Até tem uma informação que a gente pode até repercutir ela, que é que o Quinteiros teria prometido ao Cristaldo, né, dito ao Cristaldo que ele jogaria no sábado contra o Atlético Mineiro, que teria um time com o Cristaldo caindo pela esquerda, assim como nós já tínhamos conversado aqui no canal sobre isso, e o Quinteiros teria dito, tu vai jogar no sábado. Só que apenas os dois sabiam dessa informação. E isso acabou vazando horas antes da partida. O que aconteceu? Quinteiros, num pensamento de punição ao Cristaldo, mudou a equipe, o jogador ficou no banco e ele não atuou. E aí, por conta do Quinteiros ter prometido ao Cristaldo que ele jogaria no sábado, e essa promessa acabou não sendo cumprida, ele também teria ficado descontente com o Quinteiros. Essa informação é do Matheus Dávila, do canal A Dupla, tá? Dou o crédito aqui pro Dávila. Mas enfim, vamos voltar para essa história agora do Botafogo, que segundo o pessoal lá do Fogão Net, veio aqui, perguntou como é que estava o jogador, o que ele queria, como é que estava o futuro, como é que estava a situação do presente dele, quanto é que ele queria ganhar, quanto é que ele estava ganhando, como é que era essa história toda. O Grêmio nega. O Grêmio diz que não aconteceu absolutamente nada disso, tá? E vamos lá, clubes interessados pelo Cristaldo vai ter. A gente já trouxe aqui clubes do México, clubes da MLS, clubes da Rússia, já vieram, perguntaram, tentaram e tudo mais. Só que o Grêmio tomou uma decisão, tá? O Grêmio não vai se desfazer do Cristaldo. O Grêmio não vai vender o jogador, pelo menos nesse primeiro momento, não vai vender o jogador. Mesmo que seja pro Botafogo, mesmo que seja para... Não interessa, seja para quem for. Nesse momento o Grêmio não vende o Cristaldo. É uma peça importante, é uma peça que ali na frente o Quinteiros pode querer movimentar a equipe, mexer, colocar outras alternativas. O próprio Quinteiros disse, já em coletiva, que esse estilo de jogo com 3 volantes não é o preferido, não é o que ele quer. Ele quer um Grêmio que tenha mais domínio no meio campo, um Grêmio que jogue melhor, que tenha mais posse de bola. Só que ele justifica que quando jogou com o Monsalve, quando jogou com o Cristaldo no Gauchão, o time não teve isso. Muito pelo contrário, o time ficou muito vulnerável defensivamente. E quando colocou o Edenilson, ele ganhou mais meio campo e conseguiu também atacar. Então, a ideia do Quinteiros nesse primeiro momento
é manter o Edenilson, ao que parece, pelo menos a fala dele na coletiva. Mas não é esse o tipo de jogo que ele quer, não é esse o Grêmio que ele quer. Então o Grêmio vai se moldando ainda ao longo da temporada. Fato é, o Fogão teve aqui, pelo menos na informação dos colegas, buscou informações, não realizou propostas. O Grêmio já decidiu que não vai vender o jogador nesse primeiro momento, principalmente porque é um jogador que o Quinteiros, quando chegou lá em janeiro, disse que queria contar não só com o Cristaldo, mas também com o Vigia Sante, dois jogadores importantes para o grupo. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. O que tu acha sobre essa história do Cristaldo, hein? Como é que tá? Tu acha que o Cristaldo tinha que ser o titular? Tu acha que o Monsalve tinha que ser o titular? Ou pra ti tá legal? Tendo 3 volantes, o Grêmio consegue se defender? O que tu achou do jogo? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. É sempre muito importante. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.